Millennials na América, a sua fonte de notícias direto aqui dos Estados Unidos. Eu sou o Diego, falando direto de Massachusetts, Nordeste americano. Não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar esse vídeo. Lembrando que os Millennials Geriátricos fazem lives às segundas, quintas e domingos, às 21 horas. Vamos começar com a notícia pesada que o governo Trump anunciou que está revisando mais de 55 milhões de portadores de visto americano, vistos de estudante, de turista, visto de trabalho. A ideia é permitir que esses vistos sejam cassados mesmo depois da entrada legal no país. Isso já afetou mais de 6 mil estudantes estrangeiros só nesse ano, que tiveram seus vistos simplesmente cancelados. Aí, entre os critérios usados, estão desde ficar além do prazo, né? Muita gente entra com visto de estudante e principalmente visto de turista, é uma forma de imigração muito comum aqui e fica além do prazo, até supostos contatos suspeitos aí em redes sociais. O governo está realmente passando um pente fino nas redes sociais de todo mundo aí que está em processo imigratório ou que tem visto, né? É uma política ampla que pode atingir qualquer um, essa que é a verdade, né? E que acaba gerando aí uma insegurança jurídica enorme, né? A pessoa que entra legalmente, que paga as taxas, né? Que vem para estudar, trabalhar, contribuir e do nada pode ser expulsa, de repente até por, a gente está vendo acontecer por um posicionamento político, né? Principalmente se for contra Israel, tem dado muito problema. A gente está falando aí de estudantes e turistas que movimentam bilhões na economia norte-americana, né? Trabalhadores que sustentam suas famílias aí. Acho que o governo poderia propor caminhos diferentes, né? Até para ter uma injeção de dinheiro na economia, né? Tentando, de repente, integrar uma boa parte desses imigrantes às comunidades, né? Muita gente que tem empresas aqui, que geram empregos, que pagam impostos, né? Pessoas, membros importantes das suas comunidades aí aqui nos Estados Unidos, que estão aqui sem a documentação apropriada, mas que realmente mereceriam aí um caminho para um green card, até para uma cidadania, né? Ao invés disso, o governo Trump também era uma promessa de campanha, está muito claro aí com as ideias que a gente já trouxe aqui no canal do Stephen Miller, né? O governo prefere criminalizar o imigrante, né? Alimentar a xenofobia, uma xenofobia que nesse momento é institucional, né? É um jogo político que acaba transformando pessoas comuns, trabalhadores aí em alvo, né? E muita gente que apoiou Donald Trump retirou esse apoio, tem mudado de posição. Eu trouxe aqui o Tim Dillon, o Joe Rogan, né, podcasters aí dos mais influentes aqui nos Estados Unidos, que realmente tem mudado o posicionamento por causa dessas políticas imigratórias do governo Trump. Por falar nisso, né, o diretor do ICE, o Todd Lyons, em conferência de imprensa aí, numa coletiva, disse que pretende inundar Boston, né, aqui em Massachusetts, com operações migratórias, depois que a prefeita Michelle Wu, a prefeita de Boston, reafirmou as políticas de cidade santuário de Boston, né? Massachusetts é um estado muito liberal, é um estado que você vê pouca movimentação de republicanos aí, que realmente recebe bem os imigrantes, né? Muitos brasileiros como eu vivendo aqui. O Todd Lyons citou como exemplo a operação anterior que a gente teve no começo do ano, que foi uma loucura aqui, né? Operações aí de realmente caça a imigrantes, a Patriot March, que acabou prendendo mais de 1.000 pessoas de uma só vez, né? E novamente uma clara tentativa de intimidação, né? Boston está no direito, né, constitucional de proteger os moradores, os moradores, de respeitar as famílias, as comunidades, né? O ICE usa essa linguagem aí militarizada, né? Como se os imigrantes fossem inimigos de guerra aí, e isso viola a autonomia municipal da cidade de Boston, né? Espalha medo, né? Os imigrantes dentro das comunidades até deixam de denunciar crimes graves porque eles temem ser deportados, se exporem, né? É o Estado aí usando a força bruta
contra essas pessoas aí que são muito vulneráveis, né? Como eu falei, a maioria esmagadora dos imigrantes vem aqui atrás de uma oportunidade, vem aqui para trabalhar. Massachusetts é uma região muito próspera, com muitas oportunidades, as pessoas trabalham muito, e esse já foi um verão, agora estamos no final de agosto, né? Chegando ao final, um verão que é curto nessa região, uma região que a maior parte do ano é fria, e muita gente não pôde viajar esse ano, foi bem triste, muita gente foi embora, né? Conheço muitas famílias que realmente voltaram ao Brasil, foram embora, abandonaram seus sonhos, suas vidas aqui, levaram suas crianças que nasceram aqui totalmente adaptadas, levaram elas embora para o Brasil, porque por medo, né? Realmente toda essa movimentação do governo Trump e agentes do ICE para todo lado acabou deixando aí o pessoal com muito medo aqui, porque não é só questão de ser deportado, cara. Os caras estão mandando, construíram aquela prisão dos jacarés lá na Flórida, estão mandando pessoas para esses campos de concentração, deportando o cara e mandando ele para El Salvador. Não é que vão colocar num avião bacana e você vai desembarcar no Brasil. Não, os caras estão te mandando para o Sudão. Imagina, pô, imagina um cara que trabalhou 20, 30 anos aqui, construiu sua vida, ganhou dinheiro, fez um pé de meia, constituiu família aqui, e de repente você pega esse cara e manda ele para aquela prisão em El Salvador. Nunca mais ninguém acha, cara, né? Acabou com a vida do cara. Então muita gente está preferindo não arriscar, infelizmente indo embora. A gente sabe que a Big Beautiful Bill, a lei orçamentária foi aprovada, a gente falou, eu falei muito aqui no canal sobre isso, e agora o ICE tem um orçamento muitas vezes maior, né, muito mais dinheiro, e a gente imagina esse dinheiro vai começar a entrar para as agências a partir de setembro, então a gente imagina que daqui para o final do ano essas operações do ICE vão ser intensificadas aí, e as pessoas vivem aqui cada vez com mais medo, né? Pessoas que, como eu falei, produzem, né? Pessoas que fazem essa região realmente caminhar e prosperar e de repente vão se ver obrigadas aí a deixarem o país, o que é bem triste e vai ter um impacto na economia, não tem a menor dúvida disso. Enfim, vamos continuar observando, eu vou trazendo todas as atualizações aqui para vocês. Mais uma aqui, no Arkansas, né, como eles falam, um grupo comprou 64 hectares para criar uma comunidade exclusiva para homens brancos heterossexuais. O processo de admissão exige entrevista, histórico criminal limpo e até fotos da família para comprovar a pureza racial. Negros, judeus e pessoas LGBT são expressamente proibidos de entrar. Bom, é a normalização desse comportamento extremistas, né? Extremista, uma bolha supremacista aí que vende essa ideia como um refúgio cultural, né? Na prática, é um espaço de radicalização, né? De reforço de preconceitos, que contraria todo o ideal norte-americano, né, de diversidade, de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de ser quem você é, né, que é, porra, os Estados Unidos sempre foram o refúgio aí para muitas pessoas, conheço muitos brasileiros de cidades pequenas, por exemplo, que são espaços comunidades muito conservadoras e que vieram aos Estados Unidos para saírem do armário, cara, homossexuais, pessoas que vieram para os Estados Unidos viver sua vida com liberdade, e agora esse tipo de comportamento vem sendo estimulado. A gente vem falando várias vezes sobre o movimento de jovens brancos cada vez mais conservadores, né, homens, né, existe uma ruptura ideológica entre os gêneros, as mulheres são cada vez mais liberais e progressistas, e os homens cada vez mais conservadores, e é óbvio que o próximo passo é esse, né, desenvolver esse tipo de movimento aí, de comunidade extremista aí, e que acaba descambando para o ódio, né? Esse debate é um debate muito amplo, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, em todo o Ocidente, sobre a transformação cultural
em decorrência da imigração também, né? Então a gente viu nas últimas décadas, um grande movimento imigratório de islâmicos, né, na Europa, e aí muitos países na Europa, muitas comunidades aí discutem isso, né, a influência na cultura, a descaracterização da cultura daquele local, e aqui nos Estados Unidos a grande maioria da população é branca, e aí existe esse sentimento aí de que imigrantes e outros grupos refugiados aí estão, de certa forma, descaracterizando a cultura, né, as comunidades, né, a diversidade aqui, cada vez mais diversidade nos Estados Unidos, isso descaracteriza a cultura que eles consideram a cultura original dos Estados Unidos, que na verdade seriam os indígenas, né? Ninguém fala deles nunca, né? Mas na América toda do Sul e Central e do Norte, os povos originários aí são os indígenas, né? Mas enfim, espero que tenha algum movimento aí de repúdio a esse tipo de comunidade, né? E que as autoridades fiquem de olho também, para que isso não descambe em ações criminais, né? Que mais tem aqui? Uma outra medida polêmica, aí o Pentágono abriu recrutamento para que seus 950 mil funcionários civis atuem como voluntários em operações migratórias. O trabalho seria de apoio logístico, planejamento, processamento de imigrantes, entre outros, né? Além disso, funcionários da FEMA, né, que deveriam estar cuidando aí dessas emergências climáticas, né, alagamentos no Texas, furacões aí nas Carolinas, né, também estão sendo deslocados para essa guerra interna, o que é claramente um desvio de função, né, desses funcionários federais aí, a defesa e o FEMA foram criados aí para proteger os cidadãos, não para caçar trabalhador, né? É um passo muito perigoso, né? Cada vez mais militarizando aí a vida civil, né? E sem treinamento adequado. Eu fiz um vídeo sobre as contratações do ICE, né? E falei sobre isso aí, as pessoas sendo colocadas aí em posições aí de risco, né? Sem treinamento adequado, risco não só para elas, mas para as pessoas aí que estão sendo procuradas, até porque o risco de abuso aumenta. Esse cara que vai para a rua aí, o civil que vai para a rua executar esse tipo de função, ele não está preparado psicologicamente para certas situações. Então é muito perigoso, né? E são bilhões de dólares aí sendo investidos em perseguição de pessoas, né? Enquanto os problemas que a gente já conhece aqui nos Estados Unidos, problema no sistema de saúde, que é terrível, educação pública também, que tem cada vez menos, um orçamento cada vez menor, né? A infraestrutura dos Estados Unidos está colapsando, ficam totalmente em segundo plano, né? As prioridades desse governo são totalmente distorcidas aí. A próxima aqui, em Nova York, o juiz Richard Berman negou pela terceira vez o pedido do Departamento de Justiça para liberar documentos do grande júri no caso Jeffrey Epstein. Segundo ele, os depoimentos não trariam informações relevantes. Críticos dizem que, na verdade, isso protege nomes poderosos ligados ao caso. Obviamente, né, mais um episódio aí que mostra como a justiça aqui nos Estados Unidos também trata de forma diferente quando envolve a elite, quando envolve cidadãos poderosos, né, que são muito blindados, né, enquanto o cidadão comum não tem esse tipo de privilégio, né, a falta de transparência no caso do Epstein é brutal, né, e ninguém esquece, isso não sai do noticiário, já há mais de um mês falando sobre o tema. Tem dois congressistas, o Thomas Massie, que é republicano, mas é um libertário, e o Ro Khanna, né, que é um democrata, apresentaram, olha só, um republicano e um democrata, apresentaram em conjunto uma proposta para o Congresso e para o Senado para que seja votado aí a liberação dos documentos, de todos os documentos disponíveis, no caso Jeffrey Epstein, e aí o Congresso, inclusive, saiu em recesso, está em recesso agora, o Congresso e o Senado, eles saíram uma semana antes do que deveria ser, para não ter que votar nessa proposta. Olha o medo dos políticos dos Estados Unidos de votarem, de revelarem o que tem, o que está em segredo aí nesses documentos. E o Ro Khanna assistiu uma entrevista dele ontem,
num podcast, falando que assim que o Congresso voltar, agora, no final das férias, eles vão apresentar de novo essa proposta, inclusive vão fazer um protesto na frente do Capitólio, com as vítimas do caso Epstein, que vão dar entrevistas aí, elas vão fazer discursos nesse protesto em frente ao Capitólio, cobertura total da imprensa, provavelmente pedindo aí, né, porque um dos argumentos do governo e de muitos políticos nos Estados Unidos é que esses arquivos do caso Epstein não devem ser revelados, porque vão expor vítimas, as pessoas. Então, as próprias vítimas vão lá, vão para pedir que a justiça seja feita, que tudo seja exposto e quem tiver envolvido nesse caso pague, seja quem for. Vamos ver, estou muito curioso para ver esse protesto e a manifestação das vítimas aí, ver se acaba pressionando um pouco mais os políticos aqui nos Estados Unidos. Mais uma aqui, um caso curioso, né? John Luke Evans, policial no Maine, no estado do Maine, aqui em New England, aqui um pouco para cima de Massachusetts, foi preso pelo ICE por ter ficado além do prazo do visto. Ele tinha autorização para trabalhar, mas não deixou o país quando deveria. Ele foi detido ao tentar comprar uma arma e aceitou sair voluntariamente dos Estados Unidos. Isso mostra como pode atingir qualquer um, né? Um cara com autorização de trabalho, trabalhando na força policial do estado do Maine, né? Muito curioso. Alguns estados não permitem isso, algumas cidades não permitem que o cara trabalhe como policial, como bombeiro, se ele não for cidadão. Alguns permitem se alguns lugares o cara tem que ser cidadão, em alguns lugares com green card ele consegue, em alguns poucos estados ele consegue simplesmente tendo uma autorização de trabalho, mesmo que ele não tenha um status imigratório permanente aí de residência, né? É curioso, e mostra como o sistema imigratório é caótico, né? Até um policial aí que mesmo que tivesse alguma irregularidade ali, porra, é um cara que está servindo a comunidade e vira alvo, né? A prova que eu disse, como ninguém está seguro, né? Com a política migratória super arbitrária, né? E a gente dá para ver que o objetivo não é justiça, né? Mas aquilo que eu trago toda hora em relação ao Stephen Miller, que é o idealizador de tudo isso, dessas políticas imigratórias aí, que é atingir os números de deportação para mostrar força política, né? E é isso, cara. Imigrante sendo tratado aqui como totalmente descartável, né? Mesmo já integrado à comunidade, trabalhador e tal, até um cara aí, pô, policial que tem uma função importante, né, em qualquer comunidade, sendo deportado aí. A última aí, para fechar, uma mudança na cidadania americana. Agora, além de não ter antecedentes criminais, o candidato precisa provar atributos positivos aí. Emprego estável, envolvimento na comunidade, pagamento de impostos, laços familiares. É um problema porque pode dar poder aí aos oficiais para negar a cidadania com base em critérios que são totalmente subjetivos, né? Esse conceito de bom caráter moral é uma puta armadilha aí, porque abre espaço para discriminação seletiva, né? Para preconceito aí, um preconceito em relação ao indivíduo do oficial que está ali fazendo a análise daquele caso, é uma coisa totalmente aleatória, né? E favorece quem tem grana, favorece os mais escolarizados, né? Os que já têm privilégios. O governo quer, para conceder a cidadania agora, eles querem que. Eles vão mudar o teste, né? Eu fiz um vídeo aí falando, eles querem que a pessoa fale inglês, por exemplo, né? E acaba excluindo os imigrantes mais humildes, né? Justamente aqueles que acabam trabalhando mais duro aqui para sobreviver, fazendo o trabalho que muita gente não quer, construção, limpeza, na agricultura, né? Que são pilares aí para qualquer sociedade, trabalhos fundamentais, né? No final das contas, essa ideia aí acaba sendo um filtro moralista aí que não combina, né? Com a história aí de um país construído pela diversidade. E é isso aí, como eu disse, o Milênio Geriátricos aqui sempre trazendo as últimas notícias. Agora eu vou estar mais em cima dessas notícias aqui nos Estados Unidos para trazer para vocês
o máximo que eu puder e deixar todo mundo atualizado. Não esquece de deixar um comentário, deixar o like aí, dar aquela força para o canal. E é isso aí, até a próxima. Valeu!